Enfim, esse é mais um vídeo sobre erros mais comuns na psicologia. São erros que eu também cometi e com mais de 10 anos de estrada aí já deu tempo de errar bastante, né? Assim como deu tempo de acertar muito também. Esses são erros que eu vejo muitos jovens terapeutas acontecendo, né, realizando, mas também são erros que me fizeram pensar. E alguns deles me faz pensar muito sobre a prática. Eu atuo sobre a perspectiva da terapia cognitivo-comportamental e pensamentos a respeito da minha profissão agem, né, sobre mim, sobre a minha perspectiva, de que isso gera mudança de comportamento e mudanças de emoções, e aqui nesse caso sobre a nossa profissão. Então esses são erros, né, que eu vejo que são bem comuns e que você pode evitá-los, porque eu estou aqui, por exemplo, em João Pessoa, e eu consegui tirar um tempinho aqui, né, no fim de semana, para compartilhar com você um pouco desses conhecimentos. Eu realmente conto com o seu like aqui, já faz agora que depois você esquece. Se inscreve também, porque tem dados aqui de mais de 70% das pessoas que assistem o canal não são inscritas ou não são inscritas ainda. Não faça parte dessa estatística, tudo bem? Porque esses pensamentos podem te ajudar a chegar muito mais longe. Tem dicas aqui que pode valer milhares, hein, de reais, porque pode alterar a sua prática clínica. E vamos lá. Seguinte, pessoal, vocês sabem, eu fiz mestrado, fiz especialização, fiz outra pós, né, em neuropsicologia, fiz pós em terapia comportamental. E aí o que eu percebi é que saber muito não resolve. Saber usar resolve. O que eu vejo acontecendo muito? Conhecimento sem critério vira ruído. Essa é uma questão de muitos jovens terapeutas. A gente estuda, mas não necessariamente está estudando as demandas específicas de que o seu cliente ou paciente está trazendo. Veja, o Sérgio não está aqui dizendo para você não estudar. Não, aquela frase lá, domine todas as técnicas, se faz verdade. Mas por que você vai estar estudando sobre síndrome de Munchausen, sabe? Assim como é interessante que você foque em uma abordagem, aquela que você escolheu para você, e você entende que essa abordagem vai te amparar na sua prática, é importante que você foque os seus estudos dentro daquilo que de fato você vai poder usar. A famosa obesidade mental, ela nos acompanha desde a faculdade. Tem muita coisa que você aprendeu lá que de fato você não vai usar. E esse excesso de conhecimento, na verdade, ele traz muito mais insegurança na prática. A gente falou sobre insegurança na parte 2 dessa série, mas traz muito mais insegurança do que propriamente amplia a prática clínica. Veja, estudar sempre, mas principalmente estudar aquilo que você vai usar. Nós temos um grupo justamente de estudo onde quem faz a formação, quem está fazendo a pós com a gente, aliás, se você pretende fazer pós em terapia cognitivo-comportamental, conte conosco, né, para caminhar junto aí. Quem faz a formação também participa do grupo e lá nós nos encontramos semanalmente para trazer justamente dificuldades. E as aulas do grupo nascem das dificuldades que nós estamos enfrentando. Então, olha, se o seu curso de formação lá tem um monte de aula gravada e você tem que fazer só por fazer, para fazer horas e para tirar o certificado, eu não entendo como o melhor caminho. As camadas e dificuldades que você está enfrentando é que vão amparar e ampliar efetivamente a sua clínica. Por isso que é tão importante a questão da supervisão ou de fazer parte de um grupo de estudo e intervisão, que no caso é o nosso, né? Intervisão é quando vários profissionais vão auxiliar a ver aquele ponto específico. Então não é uma supervisão, né, de cima, é uma intervisão. Então tenha profissionais que caminhem com você nesse sentido e que também sempre estão estudando, se capacitando, não sobre qualquer coisa. Estudar, todo mundo estuda. O desafio é estudar sobre aquilo que é efetivo e necessário. Até mesmo porque você já percebeu que não dá para saber tudo de todas as coisas. E o paciente, ele não precisa de mais um teórico que domine as teorias.
números, ele precisa ali daquilo que faz sentido para a demanda e para a vida dele. Esse é o que realmente faz sentido, sabia? Sabia não. Vou voltar, tá, essa parte. Até porque você já percebeu que não dá para saber de tudo, não dá realmente para dominar todas as técnicas, as teorias. Saber o que importa é que é importante. Nossa, ficou meio redundante, mas acho que você entendeu o que é. Você entendeu que o seu paciente não precisa de mais um teórico que conheça os mitos, as alegorias, as teorias, os autores, mas o seu paciente, seu cliente, ele precisa de alguém ali com uma resposta, uma técnica, um acolhimento que faça sentido para o momento, para a queixa e para a vida dele. Isso é o que realmente importa. E desculpa alongar nesse tempo, mas é que eu vejo assim que a maioria das psicólogas, elas gostam sim de estudar. É raro você encontrar assim psicóloga que não gosta de ler, que não gosta de fazer aula, que não gosta de pesquisar. É raro, eu entendo. E você, por estar aqui, você já sei que você não é essa pessoa tipo acomodada, que não gosta de estudar. Mas acontece que o que você está estudando é o principal fator, sabe? De repente você está estudando o livro que você está lendo, o quanto que isso realmente tem a ver, mapeando os seus clientes, o quanto que isso de fato vai interferir ou realmente trazer ali uma resposta para o seu paciente. E pensando nisso, né, traçando aí essa ideia da intencionalidade, esse é o segundo tópico que eu pensei em trazer nesse vídeo. Quando a gente não tem um plano de carreira, sabe? Qualquer cliente serve, qualquer paciente serve, qualquer chamada, qualquer convite serve. Se é chamada para dar uma palestra no presídio, você vai. Se você é chamado para dar para falar na igreja, você vai. E veja, não estou dizendo para você não receber convites. Inclusive eu tenho vários vídeos aqui dizendo para realmente você atender, se colocar. Mas acontece que sem um plano, isso esgota. Então assim, se você tá lá cedo, você tá lá na escola, aí chega à noite você tá lá dando aula, ou atendendo, ou o quanto que as atividades que você faz, até mesmo se você tá lá na fase 0, que eu falo de plano de carreira, né? Eu divido em fases, fase 0, fase 1. A fase 0 é quando você ainda tem duas profissões, né? Você atua ali, de repente, CLT ou numa outra empresa, mas não necessariamente na psicologia. Eu tenho uma aula sobre plano de carreira, se você quiser, comenta aqui, que eu vou fazer um vídeo aqui do YouTube, pelo menos resumindo. É uma aula de mais de 1 hora e pouco, mas pelo menos aqui resumindo, de repente, posso te ajudar. Mas a ideia aqui é, as ações que você faz, o quanto que elas estão intencionalizadas às realidades que você pretende experimentar. Por exemplo, hoje eu palestro muito em empresas. Quer dizer, muito não tanto quanto eu gostaria. Mas ali 1, 2 vezes por mês eu estou ali fazendo essa atividade. Eu tive a oportunidade de palestrar em empresas assim muito conceituadas, multinacionais. Eu gosto muito disso e essa temática, né, da saúde mental no trabalho, eu que atendo muito demandas assim de burnout, motivação para o trabalho, ansiedade, mais essas questões voltadas à produtividade, eu percebo que as atividades de empresa, esses convites, embora, claro, eu estou lá prestando um serviço, eu recebo por isso, eles são convergentes dentro de uma intencionalidade que é trabalhar, conhecer, estudar, divulgar, falar sobre a temática que eu já atuo. Esses dias eu recebi uma palestra para ir num presídio, acho que é por isso que eu, inclusive de uma pessoa que foi aluna minha e passou a ser um amigo mesmo, né? Sérgio, a gente queria ter você aqui e tal. E eu já fui algumas vezes, né? E dessa vez eu tive que declinar o convite. Por quê? Porque ele não está convergindo dentro da intencionalidade, do meu nicho, do meu plano de carreira. Eu ouso dizer que a palavra plano de carreira nunca foi dita na sua faculdade. Eu não sei. Conta nos comentários se isso não for verdade ou se isso for verdade. Porque assim, plano de carreira, poxa, eu sou um profissional autônomo. Então como eu vou atuar, planejar, onde eu quero estar daqui 5 anos, quais as variáveis, quais são os planejamentos que vão me colocar mais perto da onde eu quero estar. E por que isso é importante? Porque eu vejo que o psicólogo sem um plano de carreira, ele se esgota antes de crescer. E é muito interessante quando a gente pensa um plano de carreira, porque assim, vocês sabem que eu apoio muito atender em plano de saúde.
mas eu apoio em atender em plano de saúde nos primeiros anos de formação, 2 anos no máximo. Por quê? Porque a gente sabe que a carga horária de atendimento, a carga horária real, não é aquela que está no seu certificado, não. Sabe que você saiu preparado lá? Os casos que você atendeu, a supervisão que você recebeu, seus colegas também eram ali, tinha ali um professor, e muitas vezes esse professor, ele tem mais experiência acadêmica do que necessariamente prática, porque é algo muito comum, principalmente em universidades privadas, é que o profissional ali, ele tem a docência como uma renda complementar. E nas universidades públicas também acontece um outro problema, que geralmente o professor, mesmo o orientador, ele tem muita experiência em domínio acadêmico, em produção científica. Então, se você está indo para psicologia clínica, você necessariamente não vai ter, veja, pelo próprio modelo de negócio, é bem provável que você não tenha tido grandes supervisões pela quantidade, geralmente é em grupo, né? Em grupo de... O problema não é o grupo, nós temos um grupo, eu já disse aqui, mas não é um grupo onde é possível uma intervisão. É um grupo onde eu tenho apenas uma fonte, né, de conhecimento, e essa fonte também passa por esses percalços que eu citei aqui, e que não é um problema em si, mas é uma própria forma com que as coisas se arranjem, se funcionam. Se o profissional clínico ele está em pleno ápice profissional, se ele está atendendo muito, ele dificilmente vai ter ali a necessidade de uma renda extra de dar faculdade. A não ser que seja muito também vontade própria, enfim, sem generalizar, mas você sabe que em geral acontece isso muito. Eu já fui coordenador de curso, eu sei o quanto é difícil encontrar supervisores com ampla, né, carga clínica. Geralmente a pessoa que está ali no consultório, geralmente é em horários complicados, né, as aulas e tudo, então nós temos essa dificuldade, né, mesmo no ensino superior. Então, essa ideia de que a intencionalidade, o plano de carreira estar muito bem definido, isso vai te ajudar muito. Então, assim, não é atenda plano de saúde ou não atenda. É qual é a ação ou como eu vou atender, por exemplo, plano de saúde. Olha, essa dica aqui já vale muito. Plano de saúde, ele vai encher a sua agenda. Mas se você, por exemplo, pretende trabalhar com ansiedade, você vai poder, então, fazer uma triagem, olha só, no plano de saúde. Porque a intenção de atender para o plano de saúde é justamente ampliar a sua prática clínica. Então, poxa, eu quero então trabalhar com autismo em adultos, e a gente fala muito de nicho. Então você vai conseguir, por conta da própria demanda, você vai conseguir fazer uma triagem. Veja só, se você atende plano de saúde e nunca tinha tido essa percepção, note você. E aí você vai então receber, eu falo nessa ideia de residência, né? O médico ele tem muito isso, ele não ganha muito ainda, porque ele acabou de se formar, ele está fazendo uma residência. Eu entendo aí o plano de saúde como uma espécie de residência, onde você vai atender muito e não necessariamente por valores ou por... E o próprio cliente do plano de saúde, ele tem as suas expectativas ajustadas quanto a isso, não se preocupe. Inclusive, quando alguém recomenda um psicólogo, fala assim, ah, não, é o psicólogo do plano. Ele fala assim, entenda, o cliente do plano não é o seu cliente, o paciente do plano, ele é o cliente do plano. Muita gente às vezes tem essa estrutura de que, pensando até em plano de carreira, não, eu vou atender muito pelo plano para ser conhecido e depois eu vou passando para o particular. Isso nem sempre funciona, porque quando você vai converter esse paciente para o particular, ele ou não tem condições ou ele está culturalmente habituado a pagar o valor que ele paga para o plano. Então aquele valor no marketing, na administração, ele chama de ancoragem. Aquele valor que ele já paga para o plano, ele está ancorado. Então dificilmente ele consegue transpassar, no seu caso, talvez em outros profissionais que ele pega e revê o profissional em outro posicionamento. Então essa conversão, tá, que muitas vezes alguém projeta ou imagina, ela não existe tanto no mundo real. Não quer dizer que alguns pacientes não venham a migrar, alguns pacientes perdem o plano, mas ó, se você já está há algum tempo, você vai perceber. Se o paciente perde o plano, ele, eu vou ter que parar porque eu perdi o plano. E aí você não consegue ter o mesmo vínculo ali. Isso acontece muito. Então o plano de carreira, ele não é luxo, tá? Ele é uma bússola que vai te indicar o caminho, a direção. E aí todas as suas ações, elas vão convergir nessa direção. E eu já errei muito nisso, né? Eu tinha perto de mim profissionais que atendiam crianças, por exemplo, né? Tinha médica, pediatra, tinha nutricionista e tal, e eles sempre tiveram muita necessidade de avaliação neuropsicológica. Vocês sabem, eu sou bem ortodoxo, eu sou bem metódico, essa parte de testes e tudo me atrai muito. E aí eu fui então, né,
fui então fazer avaliação neuropsicológica de crianças. E aquilo foi um distanciamento do meu plano inicial de carreira. Deu dinheiro? Deu dinheiro. Foi uma época, foi muito rentabilizada? Foi muito rentabilizada, mas estava muito distante do meu propósito e do meu plano de carreira. Aquela história de que às vezes a gente não escolhe o nicho, mas o nicho escolhe a gente, às vezes é necessário também essa reflexão do quanto que a gente está ligado a justamente os nossos propósitos. E esse é um ponto que se conecta. Então, o próximo ponto que eu diria, assim, o pensamento e erros que eu vejo acontecer é justamente essa desconexão com o propósito. Por quê? Mesmo no plano de carreira quanto no propósito, o maior erro que pode acontecer é a gente ter velocidade na direção errada. Então veja, quando eu comecei lá a fazer avaliações neuropsicológicas infantis, aquilo tinha uma velocidade enorme. E eu fazia boas avaliações, sou procurado até hoje, olha, eu li uma avaliação sua, um laudo seu, estava muito bem feito, eu gostaria de te indicar, só, olha, infelizmente hoje eu não consigo mais fazer esse trabalho, que hoje eu atendo X. Tanto no propósito quanto no plano de carreira, se você escolher a direção errada, veja, quanto mais rápido você está indo, mais você está se afastando. E isso é um grande problema, porque sem uma motivação, sem um propósito, ou seja, um motivo para agir, né, motiva ação, a atuação profissional vira peso. E isso eu percebo por quem erra lá na intencionalidade, né? Quem está lá 4, 5 anos, já fez outra faculdade, passou 5 anos na faculdade e 5 anos no plano de saúde. Já está ali, eu sinto esse fardo. Por quê? Perdeu o propósito. Aquela frase assim, eu não me lembro quem disse, acho que foi até Che Guevara, tá? Que é assim, há de endurecer sem perder a ternura. Quando você endurece e vai perdendo a ternura, você vai perdendo aquela conexão que tanto é necessário para a nossa profissão. Quando você entende o seu cliente, o universo dele, a queixa dele, a topografia do transtorno, as possíveis comorbidades, os intensificadores, para além até mesmo das técnicas, de como a sua abordagem ela subsidia essa técnica diante dessa demanda, isso se torna cada vez mais motivador. E quando você se conecta com o seu propósito, aquela pergunta que geralmente a gente faz no primeiro ano de faculdade, né? Qual é o seu propósito? Por que você escolheu psicologia? Essa conexão é muito importante. Quando o propósito vira dinheiro unicamente, esse é um problema. Por quê? Nos dois casos a gente perde. É claro, é uma profissão, você tem que receber, né? Você vai ganhar o seu pão sobre isso, né? Com isso. Mas nos dois casos a gente perde quando o propósito é dinheiro. Esse é o pior propósito que você pode ter. Sabe até aquela frase que tem gente que é tão rico, tão pobre que só tem dinheiro. Poxa, a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Quando o propósito é o dinheiro, você pode ter muitas conquistas, né? Eu ia dizer sucesso, mas acho que o conceito de sucesso não está atrelado ao dinheiro aqui. Mas você pode ter muitas conquistas, a famosa velocidade na direção errada, né? E aí você vai ter o dinheiro. Ok, você ganhou um burnout. Eu conheci uma psicóloga, amiga minha mesmo, que teve um burn-on. E que é quando você tem um burnout, continua mesmo trabalhando, né? Por N questões, fatores. Por quê? Você teve sucesso, né? E agora o que vai ser a sua motivação, já que você está ganhando muito dinheiro? Você já tem. E aí, o que você vai fazer? Já pensou nisso? Sabe o cachorro? Uma vez um cliente usou essa metáfora comigo e eu achei muito interessante. Sabe o cachorro quando a moto para? Então ele vai correndo, aí a moto para. E ele fica assim, né? Bugou. O que ele vai fazer, né? Então quando você cresce como dinheiro como propósito, no começo isso é muito emocionante, o dinheiro começa a entrar, mas quando você vê que ali isso não vai acabar, e que o dinheiro vai entrar, e que você também poderia, e você vê pessoas ganhando dinheiro com outras coisas, inclusive com coisas mais alinhadas ao seu propósito, você percebe que você perdeu a ternura. E aí você entra nessa questão que começa a esgotar, começa a endurecer, você começa então a enrijecer, e aí a profissão passa a ser um fardo.
No outro cenário, quando o seu propósito é dinheiro, é em si a própria ausência dele. Você também vai se sentir desmotivado, fracassado, porque o dinheiro, ele não veio. E aí, quando você entende que o dinheiro, ele é o fruto da sua contribuição no mundo, é a materialização das formas que você encontrou de solucionar problemas, e é para isso que a ciência existe, a psicologia é uma ciência também, além de uma profissão, você começa a perceber. Então, o seu propósito real, sabe? Aquela coisa assim, começa pelo porquê. Ah, é ajudar as pessoas. Ok, mas ajudar como? No que exatamente? Então, essa conexão com o propósito, eu vejo algumas pessoas errando, e quando isso acontece, eu já me estou aqui compartilhando com vocês, quando eu me desvinculei com o meu propósito real, isso começa a se esfarelar. Sabe, isso é muito importante. E você percebe quando a gente fala sobre plano de carreira, a gente fala sobre propósito, a gente fala sobre intencionalidade, o dinheiro, ele está em si nas entrelinhas. Por isso que, se você não entende a relação com o dinheiro, a precificação, como precificar o seu serviço, se você não entende o papel terapêutico do dinheiro, nenhuma dessas dicas vai poder te ajudar. E pensando nisso, eu fiz mesmo um workshop prático de precificação e o papel terapêutico do dinheiro. Ele tá com um link aqui. Por motivos óbvios, ele não pode ser gratuito, porque como que eu vou falar de precificação sem pôr um preço? Mas eu coloquei ali, é só para separar os curiosos dos interessados, né? Um valor super acessível ali, mas o link tá na descrição desse vídeo. Eu espero muito ter te ajudado até aqui nessas dicas, né? Recapitulando, acho que intencionalidade é tudo. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E aí a gente é até livre para decidir por qualquer caminho. Mas nós não somos livres, né? Nós estamos fadados a, então, lidar com as consequências das nossas escolhas. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Clica no link, pelo menos entenda isso, sobre a precificação e o papel terapêutico do dinheiro na psicologia clínica. Pelo menos entenda isso vai te ajudar muito. Você pode até pedir o dinheiro de volta ali, sem letras miúdas. Se isso não te ajudou, 100% assim, você pode colocar lá, te dou 7 dias mesmo, assim, pra você, conforme for até mais, nunca aconteceu, tá? Conforme eu te dou até mais dias, tá? Você chama lá, sem letrinha miúda, olha, eu quero meu dinheiro de volta, não tem problema nenhum. Por que eu entendo isso como muito importante? Porque nós precisamos, então, trazer uma solidez maior para a psicologia, psicólogos mendigando atendimento social. Eu participo de vários grupos, eu percebo assim, gente, tem atendimento social, eu quero, eu me coloco à disposição e tal. Eu não acho que esse é o lugar que você gostaria de estar. E isso tem sido uma prática que tem se normalizado, e eu não vejo isso com bons olhos. E essa é só a minha opinião também, tá? Mas eu sei que existem muitos fatos que transpassam essa realidade, mas eu realmente acredito que esse não seja o lugar onde cada profissional escolheu estar. E são pessoas, então, que não entenderam. Eu também já tive nesse lugar, que não entenderam o papel terapêutico do dinheiro, não conseguiram aprender ainda a precificar. Eu acho que essa é a dica principal, tá bom? A gente se vê, eu espero muito ter te ajudado, a gente se vê numa próxima ocasião. Até já!